Bom, então nós vamos começar a monitoria de teoria geral. A parte de história do direito, o professor Antônio vai deixar para P2. Hoje eu vou até onde a gente conseguir, em questão de matéria mesmo, e vou deixar o restinho para quinta-feira, às 10 horas. Mas eu deixei no final alguns exercícios. O gabarito também está no final, menos as questões discursivas. Eu gostaria que, de repente, vocês tentassem fazer, e aí eu trago uma resposta para as discursivas na quinta-feira. Bom, a gente começa com a epistemologia jurídica, que nada mais é do que o estudo do direito enquanto uma ciência. Então, a ciência jurídica, ela vai tentar definir o direito, ela vai tentar definir a natureza do objeto que vai ser estudado dentro do direito e vai tentar trazer a posição da ciência jurídica frente a outras ciências. A questão da definição do direito é uma questão mais filosófica, mas também que a gente estuda dentro das ciências jurídicas. A natureza do objeto. Então, se o que vai ser estudado são as relações humanas, o que é o direito humano, enfim, o que será estudado? Isso é o objeto. E a ciência jurídica, a epistemologia jurídica, ela vem tentando definir a natureza desse objeto. E a posição do direito, da ciência jurídica, frente a outras ciências. Então, quando a gente tem uma questão, por exemplo, a questão do aborto, a ciência biológica vai trazer a sua posição, a ciência filosófica vai trazer a sua posição, e também a ciência jurídica vai trazer a sua posição com relação a esse assunto, mas também com relação à posição das outras frentes, das outras ciências, com relação a isso. A origem da palavra direito vem do latim, então aquilo que é reto, aquilo que é conforme uma régua, e nós temos os prefixos jus e juris, que também estão sempre ali acompanhando, né, o nosso vocabulário jurídico, né, tanto o jus quanto o juris também remetem à noção de direito. Então, nós temos jurisprudência, justiça, judicial, o próprio jurídico, né, também tem uma origem parecida. O direito, ele tem uma pluralidade de significados. Então, o direito ele pode ser o direito enquanto norma, e aí ele é dividido em positivo e natural, e depois estatal e não estatal. O direito enquanto norma, ele é a lei, ele é literalmente a norma daquela sociedade. Então, o direito positivo é o direito que está escrito, é o direito que está positivado. Quando a gente diz que uma norma jurídica está positivada, quer dizer que essa norma jurídica ela está escrita. Ela está escrita em algum lugar, ela foi positivada. E ela, portanto, é válida para reger aquela sociedade. Enquanto que o direito natural, ele é mais baseado na justiça moral daquela determinada sociedade. Por mais que as concepções de direito mudem de uma sociedade para outra, né, evolua, enfim, existem alguns princípios do direito que entram nessa acepção de direito enquanto norma, que a gente chama de direito natural, que eles vão ser fixos, como, por exemplo, a boa-fé. A boa-fé para uma relação jurídica, ela é necessária hoje, aqui, né, como a gente fala no direito dos contratos, que a boa-fé é um dos princípios, mas a boa-fé também era reconhecida e utilizada no Egito Antigo, na Roma Antiga, ou lá na China hoje, ou se a gente for para os Estados Unidos. As acepções jurídicas são diferentes em todos esses cenários, mas o direito, a boa-fé, que entra nessa acepção do direito natural, é uma justiça moral que, embora não esteja positivada, escrita, ela tem sim a sua importância e também rege as relações jurídicas. E aí nós temos o direito estatal, que são as normas elaboradas pelo Estado, então Código Civil, Código Penal, Código de Trânsito, Código de Direito do Consumidor. Quem traz esses códigos para a gente? Quem traz essas normas que estão positivadas para a gente? É o Estado. O direito não estatal, que também está positivado, mas não é trazido pelo Estado. Então, se você mora num condomínio, você tem lá o Estatuto do Condomínio. É uma norma que ela está positivada, certo? Que ela está escrita.
mas não foi o Estado que escreveu isso, não foi o Estado que colocou a mão na massa e falou assim, vamos fazer aqui o estatuto do condomínio X, não é? Então é um direito não estatal. Se você mora naquele condomínio, essas regras são válidas para você. Se você não mora, um beijo, não é para você. Mudando para o direito enquanto faculdade, ou o direito enquanto poder, porque a faculdade, nesse sentido, né, não é a instituição, é a faculdade, é o facultativo, é aquilo que você tem o poder de escolher, então te traz o poder de escolha. É uma coisa um pouco mais subjetiva, porque traz a prerrogativa do agir, você poder agir, você poder possuir, você poder fazer algo. Então, trazendo aqui alguns exemplos. Se você tem um imóvel, é facultado a você alugar ou não este imóvel, certo? Então, você tem um direito facultativo. Você tem um direito que te dá o poder de escolha de alugar ou não alugar. No entanto, se uma família tem um de seus membros vítima de homicídio, ela não pode, ela não tem o poder, ela não tem a faculdade de escolha de pedir que o Estado não investigue esse homicídio, certo? E aí esse direito facultativo, esse direito de poder, ele pode ser interesse ou função. O interesse é quando esse direito de poder, esse direito de escolha, ele é concedido diretamente ao titular. Então, você tem o direito de comprar uma casa, você tem o direito à sua liberdade, você tem o direito de fazer um contrato de compra e venda. Então, veja que este poder, essa faculdade, ela está sendo diretamente direcionada ao interessado, a você, que é o titular. Enquanto que o direito função, ele te traz um direito sobre terceiro, mas ele não te traz, não é necessariamente o interesse, porque te traz uma função, que é a função de cuidar do outro. Não sei se vocês já chegaram na questão de tutela e curatela com o Chacon, por exemplo. Mas se, vamos supor que uma criança tenha sua guarda retirada dos pais, e essa guarda, ela é dada a uma tia. Essa tia, ela ganha o direito, o poder, a faculdade sobre essa criança. Mas veja que não é um direito de interesse, porque não é sobre ela, é sobre o terceiro. Esse poder que ela está ganhando não é sobre ela, é sobre a criança. Então, se ela tem o direito de guarda, se ela tem o direito de tutela, significa que ela tem a obrigação, ela tem a função de prezar pelos interesses daquele terceiro. Então, ela ganha uma faculdade, um direito, um poder sobre um terceiro. E não é interesse porque é função. Ela não tem interesse em cuidar da criança, ela tem a função de cuidar da criança e zelar pelos interesses desse terceiro, dessa criança. Aí nós temos a acepção de direito justo, ciência e fato social. O direito enquanto justo eu acho que é uma das acepções mais comuns que a gente usa assim no nosso dia a dia, que é o direito enquanto justiça, aquilo que é correto, aquilo que é devido. Então, se você trabalha o mês inteiro, é justo que você ganhe o seu salário no final do mês. Este salário, no final do mês, ele é devido por direito, certo? Então, o que é correto? O que é justo? O que é direito que você receba o seu salário no final do mês? O direito enquanto ciência, que é a própria epistemologia jurídica, é o que a gente faz aqui, é o que a gente faz na faculdade, né? O direito enquanto ciência, ele vai buscar sistematizar os fenômenos jurídicos e determinar suas causas. Então, primeiro ele vai tentar entender os fenômenos jurídicos. Quais são os fenômenos jurídicos que estão acontecendo em determinada sociedade? Encontramos os fenômenos jurídicos. Agora a gente vai sistematizar o estudo destes fenômenos. A gente vai tentar encontrar uma ordem, algo que faça sentido para a gente poder organizar o estudo desses fenômenos. Agora que a gente organizou esses fenômenos, a gente vai tentar determinar as causas desses fenômenos. É como se fosse mesmo um grande laboratório, só que ao invés de coisas químicas, a gente tem uma coisa mais abstrata, ou papel, caneta, ideias, né?
Então, é a própria ciência jurídica. É o que a gente faz na faculdade, né? A gente estuda os fenômenos jurídicos através de uma sistematização que foi feita para que a gente aprendesse esses fenômenos e entender essas causas dos fenômenos jurídicos. E é o que a gente vai continuar fazendo. Um acadêmico, um estudo continuado, uma pós-graduação, busca determinar as causas desses fenômenos jurídicos. E o direito enquanto fato social. Então, qualquer sociedade que a gente vai estudar, você pode pegar qualquer sociedade que você queira estudar. Você vai buscar elementos para entender aquela sociedade, como a cultura, a religião, a economia e o direito. Claro que a gente pode citar vários outros aqui, né? Mas geralmente são esses os principais que a gente vai tentar estudar. Então, quando a gente estuda Egito Antigo, a gente vai tentar entender a geografia daquele lugar. Porque como que a gente vai entender aquela cultura? Como que a gente vai entender o povo do Egito Antigo? A gente vai tentar entender a geografia daquele lugar. A gente vai tentar entender a cultura, a religião, a economia e o direito. O direito daquele lugar, a forma jurídica como aquele povo se organizava, vai dizer muito sobre aquele povo. Então, o direito é um fator social que revela muito sobre uma sociedade. E é um fator que deve ser sociologicamente observado e utilizado para a gente entender determinada sociedade, qualquer sociedade. Então, agora a gente parte um pouco para o vocábulo lei. Assim como a gente falou sobre a origem da palavra direito, do prefixo jus, juris, o vocábulo lei ele também é muito importante. A palavra lei em si, ela está ligada a um imperativo de comportamento humano. Então, uma lei que ela está positivada, ou não, né, a gente vai ver aqui, né, logo a seguir, que não necessariamente ela está positivada, mas uma lei em si, ela vai falar sobre algo que você tem obrigação de fazer, ou de não fazer, mas você tem a obrigação de seguir, certo? Então, ela é um imperativo, ela te ordena, ela manda você fazer, ela manda você não fazer, ela manda você seguir. Então, é um comando. Também tem as suas origens no latim, como vocês podem ver aí, né? Ler, ligar, obrigar, vincular, eleger, escolher. Nós temos o sentido lato, latíssimo e estrito do vocábulo lei. O sentido latíssimo é o mais básico, mais fácil de todos. É uma lei universal, é uma lei cósmica, é uma lei natural, é uma lei física, como, por exemplo, a gravidade, certo? Se eu pegar o meu celular e deixar cair, e largar ele no ar, no chão, aqui no espaço, ele vai cair no chão, certo? Se eu fizer isso aqui, ele vai cair. Se eu fizer isso lá no Egito, ele vai cair. Se eu voltasse no tempo e fizesse isso lá na Mesopotâmia, ela também ia cair, ele também ia cair. Porque é uma lei universal, é uma lei cósmica, certo? Que a gente mesmo não tem nada a ver com isso. A gente só estuda, mas a gente não tem poder nenhum sobre isso. Aí o sentido lato, deixa eu ir aqui um pouquinho para vocês para ir na ordem. O vocábulo lei no sentido lato, ela vai se dividir entre lei ética e moral e lei humana. E elas vão se aplicar à nossa liberdade. A lei, ela sempre busca organizar a vida em sociedade, certo? E organizar a vida em sociedade, né, em tantas pessoas, isso sempre vai esbarrar nas nossas liberdades. Então, a lei no sentido lato, ela vai se aplicar às nossas liberdades. As leis éticas e morais, elas exteriorizam princípios de uma determinada sociedade. Então, se o inconsciente coletivo de uma sociedade entende que tal coisa é certa ou errada, aquele conceito ético e moral, essa sociedade vai exteriorizar esse pensamento, essa consciência coletiva, através de uma lei ética e moral. Só que essa lei ética e moral, ela não pode ser imposta. Ela não está necessariamente positivada. E ela não pode ser imposta, especialmente a quem não tem consciência. Porque o ético, o moral, ele está ligado à nossa consciência, ao inconsciente coletivo. É aquilo que a gente pensa. Se a pessoa não tem consciência, aí isso não pode ser aplicado a ela mesma, né? Não pode ser exigido dela.
Agora, uma pessoa que tenha consciência, ainda que ela tenha consciência, se ela não quiser, não, ela vai ter, né? Ela vai ser rechaçada socialmente, enfim, mas não, uma autoridade competente não vai poder sancioná-la por isso. Um exemplo é o não mentir. Não mentir é uma regra, é uma lei ética e moral da nossa sociedade. Mentir é errado, mentir traz prejuízo, mentir não é bacana, enfim. Se você mente para o seu amigo, o que ele vai poder fazer com isso? Ele vai poder te processar? Ele não vai poder te processar. Ele pode achar ruim. Aí os seus outros amigos podem sair em defesa dele e falar: o que você fez foi errado, foi eticamente, moralmente errado. É uma lei social, é uma lei ética e moral, certo? Mas eles não podem fazer nada para te obrigar a cumprir essa regra de não mentir. Enquanto que a lei humana, ela vai tentar ordenar essas leis éticas e morais, trazendo a razão. Ela vai tentar prezar pelo bem comum daquela sociedade e ela é escrita, ela é positivada por uma autoridade competente. Então, o jurista ou o legislador, ele vai pegar a exteriorização dos princípios éticos e morais daquela sociedade e vai transformar numa lei humana, uma lei escrita, uma lei positivada, visando o bem comum e a ordenança da sociedade. Então, veja bem, o mesmo exemplo. O não mentir, você não mentir para as pessoas que você ama, para as pessoas próximas, isso é uma lei ética e moral, correto? Você não pode ser sancionado por isso. Enquanto que não mentir no tribunal ou não mentir em depoimento é uma lei humana positivada, feita por uma autoridade competente. Então, se você mente para o seu amigo é uma coisa, se você mente em tribunal, se você mente em depoimento, é outra coisa. Aí sim você pode ter uma sanção. E aí a gente entra, então, ou seja, não mentir em depoimento, não mentir no tribunal, não mentir em júri, é uma lei humana, certo? E aí a gente volta aqui para a lei em sentido estrito, que são as normas de conduta impostas. Então, se a lei humana ela vai ordenar a lei ética e moral e vai positivar essas leis no sentido de impô-las, a lei no sentido estrito ela vai aplicar sanções a quem não seguir. É como se a lei humana fosse uma recomendação. Ela impõe, certo? Tá aqui, você tem que fazer isso. Essa aqui é a lei humana em sentido lato. Você tem que fazer isso. Ou você não pode fazer isso. Se você faz o que não devia ou não faz o que devia, a lei em sentido estrito vem e fala, então eu posso te punir. É onde entra a força coercitiva do Estado. É o que a gente estuda em direito penal, muito provavelmente vocês já se depararam com isso na doutrina de penal, o direito de punir em abstrato do Estado. Né? Então, o Estado ele tem o poder de punir em abstrato. Esse em abstrato é o sentido estrito. Porque se você não cumpre a lei que está positivada, a lei humana que está positivada, então você vai sofrer sanções da lei no sentido estrito, certo? O Estado vai usar a sua força coercitiva como forma de buscar justiça por aquele caso específico que você não cumpriu a lei. Correto? Então, nós vamos aqui agora para as fontes do direito. Eu acredito que, palpite, tá? Não conversei muito com o professor Antônio com relação a isso, mas eu acredito que seja uma das coisas que ele mais vai cobrar na prova. Porque é onde tem mais material, né? É onde a coisa fica menos filosófica e mais material, né? Bom, as fontes do direito são todas aquelas que influenciam a criação e a aplicação do direito. Então, nós temos 5 fontes em espécie que são as principais, tá? Lei, doutrina, jurisprudência, costume e princípios.
Nós, enquanto juristas, vamos sempre nos basear nessas 5 fontes em espécie para o resto da nossa vida enquanto juristas, para trabalhar, seja para julgar, seja para acusar, seja para defender, qualquer área do direito que a gente siga, a gente sempre vai estar se utilizando dessas 5 fontes em espécie. Bom, nós temos a fonte material e a fonte formal. A fonte material, ela vai se usar de fatores éticos, sociológicos, históricos e políticos para produzirem o direito, para condicionar o desenvolvimento do direito, para determinar o conteúdo das normas jurídicas. Então, por exemplo, a lei da ficha limpa, ela nasceu de um fator ético, certo? Então, qual o fator ético? Nós não podemos ter um governante, nós não podemos eleger uma pessoa para um cargo tão importante quanto nos representar no poder público, uma pessoa que tenha ficha suja, uma pessoa que tenha passagem pela polícia, uma pessoa que esteja sendo investigada aliás, que tenha tido um trânsito em julgado de um caso de corrupção, por exemplo. Isso é um fator ético. Essa indignação, esse fator ético de que nós não podemos ser representados por pessoas que não têm uma ficha limpa, esse fator ético produziu uma norma jurídica, condicionou o desenvolvimento de uma norma jurídica e determinou o conteúdo de uma nova lei, que é a lei da ficha limpa, certo? Então, essa foi fatores éticos, sociológicos, históricos e políticos são fontes materiais. Agora, a fonte formal. Quando a gente fala de fonte formal, a gente está falando do modo em que a norma jurídica se manifesta. Ela vai demonstrar os meios que os juristas usam para conhecer o direito. Entra muito na questão das fontes em espécie, né? Embora o costume e os princípios entrem mais numa questão de uma fonte material, lei, doutrina e jurisprudência entra mais numa fonte formal, né? Nós dizemos que lei, doutrina e jurisprudência são os 3 pilares do direito. Só que quando nós não encontramos a nossa resposta aqui, a gente parte para costume e princípio. Só que costume e princípio ditam diretamente a lei, a doutrina e a jurisprudência, certo? Então, se o costume e o princípio de uma sociedade muda, a lei, a doutrina e a jurisprudência têm a obrigação de mudar. É quase que orgânico, é quase que natural que muda, certo? Então, se o costume e o princípio da sociedade há 100 anos atrás era de não aceitação de uma relação homossexual, da oficialização de uma relação homoafetiva, hoje o costume e o princípio mudou. Logo, a lei, a doutrina e a jurisprudência também mudaram. Entendem? Então, hoje, a lei, a doutrina e a jurisprudência já trazem a aceitação e a necessidade da aceitação de uma relação homoafetiva. E a sanção para quem não aceita e constrange o próximo, certo? Então, a fonte formal é onde a norma jurídica vai se manifestar. Ela demonstra os meios que os juristas usam para conhecer esse direito, os meios principais, certo? A gente tem a fonte estatal e a não estatal. A lei e a jurisprudência, ela é estatal. Quem faz a lei é o Estado. Quem forma a jurisprudência também é o Estado, né? É o judiciário. O judiciário é um braço do Estado. A fonte não estatal são os costumes e a doutrina. Quem faz doutrina? Qualquer um pode fazer doutrina. Nós podemos ser os próximos Flávio Martins, que vão escrever doutrinas, que vão estudar sobre direito e escrever doutrina. A gente não necessariamente é um braço do Estado, certo? E o costume? O costume nós fazemos em conjunto, certo? Então, também é uma fonte formal. Aí nós temos as fontes em espécie. Sim, fonte formal, fonte material, as fontes em espécie. São as fontes imediatas e as mais importantes nos países de direito escrito. Direito escrito, direito positivado, né? Nós
temos alguns países que se utilizam da common law, onde a jurisprudência é a coisa mais importante para eles. Não é o nosso caso. O nosso caso é um direito mais positivo, um direito mais escrito, um direito mais no sentido de seguir mais o que está na lei do que o que está na jurisprudência, né? A jurisprudência importa, ela tem o seu devido lugar, mas a lei também importa muito. Até tá, né, aqui no nosso primeiro quadrinho verde, que os países de common law têm o costume como uma força muito, muito presente, né, uma observância obrigatória nos tribunais. A jurisprudência, a nossa jurisprudência, ela não necessariamente é vinculante nas decisões dos tribunais. Né? A gente tem a questão de súmula, que a gente já vai entrar, mas nesses países de common law, a variação dos costumes de um único país, ela pode trazer uma certa insegurança jurídica. Tá? Então, vamos pegar o caso da Espanha e vamos supor que a Espanha tem um sistema jurídico de common law. Não é, vamos supor. Nós temos várias nações dentro do mesmo país. Vocês também vão entrar nisso em TGE. Se já não entraram, né? A questão da diferença de nação, país, enfim. A Espanha é um país formado de diversas nações. Diversas nações significa costumes muito diferentes. Muito diferentes. Então, se a Espanha fosse um país de common law, um país que tem o costume tem o costume de observância obrigatória nos tribunais, de uma forte relevância nos tribunais, vocês entendem que isso traria uma certa insegurança jurídica para o país? Porque são costumes diferentes dentro de um mesmo país. Então, uma lei, ela poderia ser muito bem aplicada no sul e não ser aplicada no norte, ela não ser bem aceita no norte, porque são costumes muito diferentes. Então, geralmente os países que aplicam o common law, eles têm ali uma certa homogeneidade na questão cultural, mas a variação dos costumes num único país pode sim gerar uma insegurança jurídica, tá? É importante a gente manter isso em mente. Nos Estados modernos, a formulação da lei, ela é uma função exclusiva do legislador, e aí, como a gente estuda direito, né, nós enquanto juristas, como futuros juristas, já é bom a gente saber que no direito tudo tem exceção, né? Então, é uma função, a formulação da lei é uma função exclusiva do legislador, mas temos exceções. Elas importam agora? Não, tá? O que a gente precisa saber é que a formulação da lei é função exclusiva do legislador. Bom. E a codificação dessas leis, elas buscam trazer segurança nas relações jurídicas. O que é codificação? É você agrupar as leis conforme o assunto. Então, a gente pega todas as leis de direito penal e a gente junta elas no Código Penal. A gente junta todas as leis de direito civil e junta elas no Código Civil. A gente pega todas as leis de direito do consumidor e junta elas no Código de Defesa do Consumidor. É claro que a gente vai ter as leis especiais, mas você tem um direcionamento base, que são os códigos, né? Na parte de história, que vai ser a P2, a gente vai entrar um pouco, acredito eu, né, nas questões da codificação, que começou lá com a codificação napoleônica, mas é importante aqui que vocês entendam que a codificação, ela vem no sentido de trazer uma maior segurança nas relações jurídicas, tá? Porque senão as leis, antes elas ficavam muito esparsas, muito jogadas, né? Então, qual lei que vai reger tal princípio, né? Fica todo mundo jogado. Hoje a gente vê a importância da codificação até no sentido da parte geral. Se a gente pega a parte geral do Código Penal, por exemplo, a parte geral vai ditar como que a gente vai usar todas as outras leis da parte especial. Agora, você imagina se todas aquelas leis tivessem passadas, tivessem sido jogadas ao vento, né? Então, a codificação, ela traz a segurança nas relações jurídicas por conta disso. Aí a gente entra na questão do processo de elaboração legislativa. Então, o legislador, quando ele quer elaborar
Uma lei, ele vai passar pela iniciativa, pela discussão, pela deliberação e pela promulgação. A iniciativa, o legislador e ou a sociedade, aqui a gente já viu uma exceção, né? Então, o legislador, ele pode ter a iniciativa de criar uma lei, de propor uma lei, mas a sociedade também pode. A gente vê a questão aí do fim da escala 6x1, que foi proposta pelo Rick Azevedo, hoje ele é vereador do município do Rio de Janeiro, mas quando ele começou toda a movimentação no sentido do fim da escala 6x1, ele não era político, né? Ele ganhou relevância, força política, quando ele começou com esse movimento. Então, ele propôs, ele juntou forças com a sociedade e propôs, né? Isso ganhou tanta força que uma parlamentar, né, a Erika Hilton, abraçou essa ideia. Falou, eu vou levar, então, para frente, né? Então, o legislador e a sociedade propõem uma lei. Essa lei, essa proposta, ela deve respeitar as normas superiores, principalmente a Constituição Federal. Ah, eu não entendo direito, eu me perco na hierarquia das leis. Constituição Federal. Constituição Federal. A Constituição Federal está acima de tudo. É a Constituição e os tratados internacionais sobre direitos humanos, que o Brasil é signatário, que entram como força infraconstitucional. Ah, eu não vou lembrar desse outro detalhe. Constituição. Constituição é a base de tudo, tá? Se vocês não lembrarem de outras hierarquias, tudo bem, Constituição Federal. Então, uma proposta de lei, ela não pode desrespeitar a Constituição Federal, né? E outras normas superiores. Uma vez que a iniciativa tenha sido tomada, essa proposta ela vai entrar em discussão. As comissões parlamentares que vão analisar, vão editar essa proposta, né? Quando a gente diz que uma proposta de lei teve emendas, significa que ela foi editada, né? Ela tirou uma coisinha aqui, adicionou uma coisinha ali, são emendas, não é um remendo, né? Então, beleza. Essa proposta ela foi discutida. Então, agora a gente vai para a parte da deliberação, que é a manifestação do plenário acerca deste projeto que foi discutido. Se aceitam, se não aceitam. Uma vez que a proposta passa pela discussão e pela deliberação, ela vai para a promulgação. A promulgação ela vai autenticar essa lei, ela vai atestar que essa lei existe e que a partir da data tal, a sua aplicação do seu cumprimento passam a ser obrigatórios. Aqui a gente pode até dar uma rebuscada e colocar, falar um pouco de vacatio legis na parte da promulgação, né? Porque a vigência dessa lei, ela pode valer, a vigência dessa lei, ela pode valer a partir da promulgação ou ela pode ter um vacatio legis, né? O professor, tenho certeza que vai ficar felicíssimo de ver vocês colocando um pouco mais de coisa aí, né? Que não necessariamente, não sei se ele comentou em sala, mas eu tenho certeza que a Luzia comentou. E aí a estrutura da lei, artigo, parágrafo, inciso e a linha, tá? Básico. Todos seguem isso? Novamente, não, né? Tudo tem exceção no direito. Código Penal. Gente, tudo é uma bagunça, né? Você tem artigo com inciso e a linha. Aí depois você tem um artigo que depois tem um parágrafo. E aí depois já tem a linha e não tem inciso. É uma bagunça. Mas qual é a estrutura correta que deveria ser seguido? Artigo, parágrafo, inciso, a linha. Tá? Tipos de lei. Aqui nós temos alguns, né? Vamos começar pelas emendas constitucionais. Deixa eu dar uma olhadinha no horário. Tá. As emendas constitucionais, elas são alterações na Constituição Federal. Elas podem ser formais, materiais ou circunstanciais. As limitações, no caso, né? As limitações formais, elas estão ligadas ao procedimento. Então, existe uma forma correta para se trazer uma emenda constitucional, para se alterar a Constituição Federal, a gente tem uma forma correta.
Então, se você não segue a forma, não segue o procedimento, você vai ter uma limitação para trazer essa mudança. As limitações materiais, que são, em suma, as cláusulas pétreas, né? Não se muda a cláusula pétrea. Não tem o que fazer, né? Que nem um exemplo que os professores gostam muito de trazer. Vamos mudar, instituir a pena de morte no Brasil. Não vai, More, não vai. Limitação formal, aliás, limitação material. Sou a favor do aborto, não sei o quê. Eu também sou, mas não vai mudar. É uma limitação material. Novamente, sempre há, sempre tem um depende, sempre tem não sei o quê, o direito é uma ciência humana, não é uma ciência exata, né? Mas às vezes a gente tem que focar no, às vezes a gente tem que esquecer que o direito sempre tem um mais, um porém, um todavia, porque senão a gente não consegue entender a matéria, né? E as limitações circunstanciais. A emenda constitucional, ela não pode acontecer durante estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Acredito que em TGE também vocês vão se aprofundar um pouco mais nas diferenças de estado de sítio, estado de defesa e estado de intervenção federal, tá? Mas, se estiver acontecendo no país, estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, não pode ser feita uma emenda constitucional, tá? As emendas constitucionais, elas são promulgadas pelo Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado juntos, e as propostas de emenda constitucional que forem propostas em uma mesa legislativa, se ela for recusada, ela não pode ser proposta novamente no mesmo ano. Elas devem aguardar o próximo ano. Tá? Então, o prazo de uma mesa legislativa é um ano. Se eu proponho uma emenda constitucional no ano de 2026 e ela é rejeitada, eu só posso propor de novo em 2027. Ok? Lei complementar. O processo de criação é o mesmo da lei ordinária. Ela vai regular matérias específicas que sejam exigidas pela Constituição Federal, tá? Então, por exemplo, a Constituição Federal disse que uma lei complementar deveria regular matéria de direito tributário. Então, houve uma lei complementar que criou o Código Tributário Nacional, tá? Aprovação, quórum especial, ou seja, precisa de maioria absoluta no Congresso Nacional para que ela seja aprovada, tá? Já vou chegar ali em maioria simples e absoluta. A lei ordinária trata de temas gerais, né? São as leis normais, as leis de todo dia. Trata de temas gerais, o quórum de aprovação é maioria simples, e o que não for tratado por outras leis, ou que se cria uma necessidade específica em algum momento, cabe à lei ordinária. Então, a maioria absoluta. A maioria absoluta, que é o quórum especial, todos os parlamentares precisam estar presentes. Tá? Se um não estiver presente, não vai acontecer a votação. Todos os parlamentares precisam estar presentes. E de todos os parlamentares, eu preciso de 50% mais um para que seja aprovado. Tá? Então, uma lei complementar, ela só pode ser votada se todos os parlamentares estiverem juntos, né, reunidos, e ela só vai ser aprovada se 50% mais um votarem a favor. Isso é o quórum especial, maioria absoluta, absoluta porque todos estão presentes. A maioria simples, o número em si ele vai variar, porque a presença não é obrigatória, né? Então, vamos votar a lei ordinária número XXXPTO no dia 16 de junho. Chegou no dia 16 de junho e alguns parlamentares não compareceram, um beijo, vamos votar com quem tem, tá? Isso é a maioria simples. A maioria simples é a maioria, né? É o 50% mais um ali de quem está presente, tá? Isso é o quórum comum, quórum simples, maioria simples. Leis delegadas.
Lembra que eu disse que tudo no direito tem exceção? Pois é, tudo no direito tem exceção. Tudo tem exceção. A gente tem o princípio da indelegabilidade da função, principalmente na questão dos três poderes. E essa indelegabilidade da função, ela tem exceção o tempo todo, né? E as leis delegadas, elas são uma exceção da indelegabilidade da função. Por quê? Porque ela não é elaborada pelo legislativo, ela é elaborada pelo executivo. Então, o presidente da República pede uma autorização expressa para o Congresso Nacional, e aí o Congresso Nacional ele vai autorizar o presidente da República a fazer essa lei e vai definir os limites para ele. Então ele vai falar assim, olha, eu quero fazer, o presidente vai chegar e falar assim, eu quero fazer uma lei para regulamentar a venda de maçã. Aí o Congresso Nacional vai falar, beleza, eu te autorizo a fazer essa lei, mas eu vou te dar limites. Você só vai poder regular a venda de maçãs vermelhas. Você não pode regular a venda de maçãs verdes. Então, quem que define, quem que autoriza e define o limite para essa lei delegada é o Congresso Nacional, tá? Mas quem que vai elaborar a lei? É o presidente da República, tá? Do executivo lá, o chefe do executivo. Leis delegadas não podem versar sobre direitos fundamentais, organização dos poderes e mais algumas outras, mas eu acredito que esses dois exemplos sejam os mais fáceis e os principais para vocês gravarem, tá? Então, o presidente da República não vai poder versar nas leis delegadas sobre direitos fundamentais nem organização dos poderes. Entra naquelas coisas das limitações, tá? A força de uma lei delegada, ela é a mesma de uma lei ordinária. Só que tem um ponto, caiu em desuso no Brasil. Desde a Constituição Federal de 88, ela não foi usada, sabe? Foi esquecida, coitada da lei delegada. Por quê? Porque hoje em dia o executivo se utiliza muito mais de medidas provisórias quando ele sente a necessidade de fazer ali um papel de legislativo. Aí agora a gente vai entrar em medida provisória e outro palpite, novamente, não conversei com o professor sobre isso, mas palpite forte, medida provisória é uma questão que costuma cair bastante, tá? Até porque está muito em voga sempre, né? Sempre tem alguma coisa com medida provisória acontecendo no país. É uma coisa que traz bastante dúvida, então eu recomendaria estudar com um pouco mais de afinco medida provisória. A medida provisória, ela é um ato normativo, norma, lei, né? É um ato normativo que o presidente da República faz que tem função de lei, tem força de lei. Então, é um ato normativo do presidente da República, chefe do executivo, que tem força de lei, mas não é lei. Parece lei, cheira igual lei, fala igual lei, anda igual lei, mas não é lei. Por quê? Porque não nasce do poder constitucional. O poder constitucional diz que é o poder legislativo que tem força para fazer lei, que tem poder para fazer lei. Se uma medida provisória ela não nasce do poder legislativo, ela não é lei, certo? Ah, mas por que a lei delegada então ela é uma lei? Porque ela nasce do poder legislativo. Quem faz é o presidente da República, mas com autorização do legislativo. Quando o legislativo autoriza e define limites para a lei delegada, ele dá autorização, ele dá outorga, ele dá o aval para o presidente da República fazer a lei delegada. Isso não acontece na medida provisória, porque o presidente da República ele não pede autorização do legislativo para fazer uma medida provisória. E é por isso que ela é provisória. Mas ela tem requisitos. Uma medida provisória, ela tem que versar sobre uma matéria urgente e relevante. Se não for urgente, não for relevante, não é medida provisória, vai dar o maior chabu legislativo, o maior chabu judicial, jurídico. A partir do momento em que o presidente da República faz o ato normativo,
faz a medida provisória, a partir daquele momento da promulgação, ele já passa a valer. Ele já tem eficácia. Mas ele só tem eficácia por 60 dias. Nesses 60 dias, o Congresso Nacional tem que aprovar ou rejeitar essa medida provisória. Esse prazo de 60 dias ele pode ser prorrogado uma única vez por mais 60 dias. Isso dá 120 dias. Se eu não estiver enganada, né, exatas, claramente, não é o forte de ninguém que está aqui. Então, a partir do momento que o presidente da República publica uma medida provisória, o conteúdo dessa norma já passa a valer. Ele já está valendo. Enquanto o Congresso Nacional está votando, está discutindo a medida provisória, se aprova ou não aprova, a medida já está valendo. Correto? E essa medida ela vai valer por quanto tempo? 60 dias. Se em 60 dias o Congresso Nacional não aprovar, babau. Mas deu 60 dias. Aí o Congresso Nacional fala, não, a gente ainda está discutindo, a gente precisa de mais tempo. Pode prorrogar por mais 60 dias. E aí, se ao final dessa prorrogação de outros 60 dias, o Congresso Nacional aprovar a medida provisória vira lei. E aí ela vira lei, bom, ela já tinha força de lei, mas aí agora ela é lei de verdade. Por quê? Porque o Poder Legislativo autorizou essa lei, abraçou essa lei. O Poder do Legislativo abraçou essa lei e disse, realmente, isso aqui é lei. E só quem pode transformar algo em lei é o Legislativo, certo? Deu prazo, o Legislativo falou, não, esquece, isso aqui não vai virar lei. O que está escrito aqui, que estava vigente, deixa de estar vigente e cai fora, certo? Novamente, se a medida provisória ela for recusada, ela só pode ser proposta novamente na próxima sessão legislativa, né? Que é no próximo ano. Mas e se a medida provisória dissesse uma coisa, né? Tivesse ali uma proposta, e como essa proposta ela já está em vigência, as pessoas estão seguindo essa norma, e aí depois o Congresso Nacional vai e despreza essa medida provisória, rejeita. Enquanto essa medida provisória estava em vigência, eu fiz o que essa medida provisória estava me mandando fazer. Só que agora que ela não está mais vigente, eu estou errado? Não. Por quê? Ela tem força de lei. Então, você segue essa força de lei enquanto ela está vigente. Depois que ela é rejeitada, ela não está mais vigente, aí você só não segue mais, certo? Mas os atos praticados durante a vigência de uma medida provisória, elas são legais, mesmo que depois essa medida provisória seja rejeitada, tá bom? Coisa importante, antes da gente terminar, que a gente está quase terminando, né? Ponto importante, cai lá na prova. Qual é o prazo para votação da medida provisória? Não é 120 dias. Se você colocar 120 dias, você vai errar. É 60 dias prorrogáveis por mais 60 dias. Ou prorrogáveis por uma única vez. Tá? Prazo para votação da medida provisória: 60 dias. Prorrogáveis. Prorrogável uma vez por mais 60 dias. Tá? Então, é 60 dias. Não confundam isso. Eu acredito que dá para a gente terminar os tipos de lei, né? A gente tem 6 minutinhos. Decreto legislativo, competência exclusiva do Poder Legislativo, tá? Aprovado por maioria simples, e o decreto legislativo ele não pode ser vedado pelo Executivo, tá? Por quê? Uma lei, quando ela é feita, né, por óbvio, pelo Legislativo, ela pode sofrer vedação do Presidente da República, né? Como a gente vê muito isso acontecendo, as pessoas fazendo pressão para o presidente vetar tal lei, não, porque eu não concordo. O decreto legislativo, ele não pode ser vetado pelo presidente da República, tá? Então, não há sanção pelo chefe do executivo. O presidente da República não precisa aprovar essa lei, tá? Função exclusiva, tudo ali dentro da Câmara, tudo dentro do Congresso Nacional. E a resolução ela vai tratar de matérias previstas em Constituição.
Portanto, no entanto, a Constituição Federal de 88, ela não versou sobre resolução, né? É um tipo de lei que existe dentro do ordenamento jurídico, dentro do mundo jurídico, mas a Constituição Federal resolveu deixar isso meio de lado. Então, acaba que a resolução, ela é utilizada mais para tratar de assuntos internos do próprio legislativo, né? Então, assim, uma formalidade ou outra, uma funcionalidade ou outra, sabe aquela coisa mais um pouco mais administrativa? A resolução, ela é utilizada basicamente só para isso, para assuntos internos do próprio legislativo, tá bom? Bom, a gente para por aqui hoje, só para dar um up. Nós falaremos sobre jurisprudência, sobre costume, sobre doutrina, e a teoria da norma jurídica também não é muita coisa, né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 slides para quinta-feira. Aqui, eu deixei alguns exercícios para vocês, tá bem? Temos o gabarito das múltiplas escolhas, tá bom? E na próxima monitoria eu trago as respostas das discursivas, tá bem? Não precisa, as discursivas não precisa ser uma redação do Enem. Vocês podem fazer uma boa discursiva, numas 10, 15 linhas no máximo. Podem ser mais objetivos, não precisam ficar enchendo linguiça, tá? Eu, pelo menos, tenho a impressão de que os professores preferem que a gente seja mais objetivo, tá bom? Bom, eu acredito que por hoje é só. Deixa eu avisar o nosso monitor-chefe, Caian. E por hoje é só, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos aí.